Shalom, 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 querido. Seja muito bem-vindo a mais esse Repartir nessa quarta-feira, 24 de dezembro. Glória a Deus. Olha que número profético poderoso, a marca do 24 do 12. 24 sacerdotes, 24 anciões, nos dizendo, nos dando a revelação ali de que todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, 24 do 12 que também é a completude, né? 24, onde nós temos o dobro do 12. Então, o Senhor juntou para si um povo só, uma língua só, porque aquele que se une ao Senhor, a palavra diz, é um espírito com o Senhor. Então, nós vemos a beleza dessa pluralidade, né? De tantos povos, raças, línguas e nações que são unificados e unidos pela uma essência, por uma essência que é a junção do Espírito, do nosso Espírito que nos conecta, aleluia. Então seja bem-vindo a mais esse Repartir. Aliás, envia esse link para mais alguém, para amigo, vizinho, seus familiares aí, que tenho certeza aí que nessa semana estará recebendo seus familiares, ou estará indo até eles, né? Então se una para celebrar a presença do Senhor Jesus, a glória de Deus, Emmanuel, Deus conosco, o Deus presente. A Bíblia diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, todos os dias é dia de celebrar a presença, de celebrar a plenitude, de celebrar a manifestação desse Espírito Consolador, que é esse Paracletos divino que veio enviado pelo Espírito de Jesus Cristo para nos guiar, nos conduzir, nos adornar e preparar. Preparar quem? A noiva, olha isso, a noiva de Cantares, que anuncia o amor eterno. Sim, nós vemos a figura, Cantares de Salomão, né? Nós vemos uma figura que é a declaração do amor de Cristo pela sua igreja, a sua amada, a sua querida igreja, onde ele tirou das suas entranhas, aleluia. Então, nós estamos na semana da vinha quântica, emaranhados na interconexão da videira, esse emaranhamento, né? Essa junção, né? Isso que nos completa, que nos envolve, é a glória do Espírito, é o milagroso se movendo na nossa natureza, trazendo-nos a nossa natureza para perto dele. E nesse sentido eu lembro muito dos irmãos da restauração, uns irmãos muito amados que nós temos tido comunhão ali com os irmãos da restauração ali em Sumaré. E eu lembro desse mesclar, né? Desse emaranhado, mesclar o meu espírito ao Espírito de Deus. E o Espírito tem a capacidade de mesclar do seu Espírito ao nosso Espírito. Então nós estamos nessa interconexão, né? Onde é um só Deus, um Pai de todos. Isso é uma interconexão, o qual é sobre todos, que age por meio de todos, está em todos. Quer mais interconexão e emaranhamento do que isso? Ó? Um só Deus, um Pai de todos, o qual é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos. Então ele está sobre, age no meio e está dentro. É esse emaranhamento, né? Desse Espírito que nos une. E a palavra vai dizer assim, ó, mais um versículo de emaranhamento, né? Mas vós vos lavastes, fomos santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, essa mescla desse espírito, desse emaranhamento, nele, então, essa interconexão desse agir, estar agindo dentro e agindo dentro, por fora, em todos os aspectos, para nos santificar, para nos justificar. Ele nos lava pela palavra, nos santifica, que santificação é algo que é separado, então ele nos separa, nos lava pela palavra, que a palavra, então, nos justifica. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha que mescla poderosa, olha que emaranhamento poderoso. E olha esse aqui, então, aquele que se une ao Senhor, é um espírito com o Senhor.
Glória a Deus, nós somos o Espírito, com o Espírito de Deus, que o Espírito entrou no nosso Espírito e vai ocupando lugar, vai movimentando em nós, através de nós e sobre nós, e vai nos trazendo então essa unidade. Então esse emaranhamento é um fenômeno quântico, em que duas ou mais partículas compartilham um estado relacional tão profundo que é o amor de Cristo, que as suas propriedades, ou seja, é uma aliança, né? O que é meu passa a ser dele, o que é dele passa a ser meu. É o que Cristo fez. Ele nos envolveu e nós nos envolvemos nele. Nós absorvemos o que é de Cristo para nós. E ele absorveu o que era do homem para ele na cruz. Destruindo então o corpo do pecado. Então nós temos então essa plenitude, esse direito de redenção, direito de criação por esse testamento, por essa aliança. E nós vemos uma mensagem de aliança, de emaranhamento riquíssimo em Gênesis 15. Meu Deus, essa semana eu estava meditando em Gênesis 15, onde Deus fala com Abraão, e ali Deus faz uma aliança eterna com Abraão, o significado ali das aves, o significado ali da novilha, do cordeiro ali cortado no meio, um da frente para o outro, e Deus ali se envolve, o fogo de Deus passa ali, ó, num elo, numa intercomunhão ali, ó, fazendo então a marca do 8, a marca do infinito. Ele fala para Abraão: Abraão, vai dormir, que eu mesmo faço aliança comigo mesmo, eu mesmo faço aliança com Jesus. Ali era Deus e Cristo ali fazendo aquela aliança eterna ali. Meu Deus, depois você medita lá em Gênesis 15, aquele pacto de amor ali. Ele fala com Abraão, ele fala que tinha levantado Abraão para ser pai de nações, e ele, o próprio Deus, faz aliança consigo mesmo, na marca de que ele é por ele mesmo, ele é o suficiente, ele jura por ele mesmo, ele faz por ele mesmo e nos coloca, nos envolve nessa mescla poderosa. Então esse emaranhamento, né, de um estado de tanta profundidade que as suas propriedades estão correlacionadas, ou seja, há uma unidade independente da distância. Então não há distância para esse emaranhamento, não há distância para essa interconexão. E no emaranhamento, as partes deixam de ser descritas isoladamente, é um só com o Senhor, como eu li para você. Aquele que se une ao Senhor é espírito com o Senhor. O estado ali que define é o conjunto, né? Onde unido a Cristo é uma descrição de que somos, a nossa identidade passa a ser relacional com Cristo e em Cristo, não meramente mais individual, nesse corpo coletivo, nessa unidade desses ramos de João 15, que vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo ramo tem que estar em mim, ó, tem que estar mesclado em mim para absorver a seiva da minha vida, a seiva que eu libero, a propriedade do óleo que eu libero. Esses ramos precisam estar interligados e conectados em nome de Jesus. Então não há mais essa independência, mas há uma completa dependência. Esse emaranhados de dois sistemas que mostram essa correlação, que mesmo separados por grandes distâncias, rompe o quê? Na comunhão com Deus. A unidade não depende da proximidade espacial, mas de uma realidade profunda na relação. Então, não tem espaço que possa nos distanciar, porque o Espírito, ele é atemporal, ele vai além do tempo, ele é o próprio tempo, ele é o sou, ele é antes e ele é o final. Então, ele nos envolve na sua eternidade. Por isso que Eclesiastes vai falar que Deus gerou o homem com essa eternidade dentro dele. Então, o nosso espírito conecta com o Espírito de Deus e o nosso espírito é eterno. Então, sem começo, sem fim, tendo essa mescla poderosa da eternidade. Então, nessa mescla, nessa interconexão, nós temos essa essência do Espírito que é eterno, atemporal, em nome de Jesus. Então, não tem distância, porque a realidade da relação, né? A profundidade da intimidade ali da noiva de Cantares com Cristo traz essa unidade próxima. Então, baseado nisso, hoje é quarta-feira do envio conquistador. Glória a Deus, eu particularmente estou vivendo novos ciclos, novos cenários nesses envio conquistador e a vinha estendida sem fronteiras, aleluia, não confinada
sujeita mais a nenhuma estrutura, nenhuma limitação, nenhum padrão, nenhum achatamento, não amoldado ao sistema do mundo, ao sistema humano, mas que rompe essas estruturas de limitações, né? Por muito tempo nós ouvimos falar de crenças limitantes, né? Que virou até um jargão, mas assim, algo filosoficamente que é enxertado na mentalidade através da cultura ali, da Grécia ali, dos filósofos ali, que vai padronizando, alinhando para que sejamos o quê? O sistema de manada, né? O sistema onde é tudo muito induzido e deduzido pelo sistema governamental deste mundo, que é um sistema luciferiano. Então nós não vamos ser amoldados, mas nós vamos romper, não confinado mais às estruturas, mas vencendo os muros com a vida. Toda muralha de separação, toda muralha de divisão, nós vamos romper com o fluir da vida. Aleluia. Então eu trago para mim a marca dessa palavra desde semana passada, onde o Espírito tem falado profundamente ao meu espírito. Então, no nosso espírito, no seu espírito, viva isso. Novos inícios em avanço, que semana passada eu falei sobre os humildes recomeços que agora, sem fronteiras, vivendo uma zona de transição de um território para o outro, ou seja, de cenários para outros cenários, não mais presos a estruturas, limitações pela vida de Cristo, que rompe os muros, supera os obstáculos, que o Espírito, na marca da corrente das águas, contorna os muros e ele cerca os obstáculos facilmente. Você vê que se tiver um muro e tiver uma correnteza de água, o que a água faz? Ela contorna. Ela passa pela sua lateralidade, ela vai por baixo, ela contorna, ela passa, a água não fica discutindo com a muralha, mas nós, no avanço do Espírito de Deus, nós vamos contornar os obstáculos e avançar em nome de Jesus, porque o Senhor nos deu essa graça de viver nesse emaranhamento, né? Então a palavra diz assim, ó, em Gênesis 49:11, ele amarrará o seu jumentinho à vide, que é o quê? Uma conexão, né? Ele vai amarrar, ele vai conectar ali ao jumentinho. E o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uva. Gênesis 49:11, a palavra aqui de José, né, que nós vamos falar de José, dessa vida de José, onde ele venceu e superou todas as situações, né? Então, a imagem do jumentinho amarrado à videira destaca uma conexão íntima entre o servil e o que é frutífero, a marca do serviço, né? Entre o que frutifica. Então, a jumenta alinhada, amarrado junto à videira, ou seja, vai ter a força de um trabalho rompedor, porque vai se alimentar da vida. Então, a realeza, né, não é só sobre poder, mas também sobre o serviço humilde. Jesus veio sentado como? No jumentinho, ali onde o povo ali com suas palmeiras clamava, bendito, hosana, hosana. Ele veio na sua realeza, que apesar que as pessoas não enxergavam a realeza de Cristo, mas ele estava na sua realeza, entrando ali com o jumentinho ali, o servo na realeza, na marca de um serviço. Então, o servo não é maior que o seu Senhor, e Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando mesmo que era para que nós fizéssemos a mesma coisa. Então, o servo fez o serviço mais alinhado, alimentado junto à videira frutífera. Então, vai conectar também com a alegria do vinho. O vinho traz alegria, né? Vai vivendo ali. E o sacrifício do sangue de Jesus arremete também o sacrifício do sangue, que momentos de alegria também tem os momentos de sofrimento. Então, Gênesis vai dizer assim, ó, 49:22-24, vamos falar um pouquinho de José. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm, ou seja, se estendem sobre os muros. Os arqueiros o amarguraram, atiraram nele e o odiaram, mas o seu arco habitou na força, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus poderoso de Jacó. De lá é o pastor, a rocha de Israel. Meu Deus, eu amo a história de José. Meu Deus, uma história assim de superação absurda, onde nós vemos
própria mão de Deus, onde leva José até aquele cenário do Egito. Ele passa muitos anos ali amadurecendo, porque Deus via em José algo que salvaria uma nação. Colocou José amadurecendo, aprendendo, mas a sua bênção era sobre José também, porque onde José ia, os homens viam a graça, porque a graça de Deus antecedia José. E Deus ali vai amadurecendo, ele vai vivenciando até que dá sabedoria para administrar as coisas do Egito. E aí o país vive ali naquela administração poderosa, ali sem falta de nada, sabendo que salvaria toda uma nação de Israel. Então o propósito de Deus é muito maior do que indivíduos isolados, né? Deus vê um propósito num todo e nos eleva em cenários e coloca várias situações para nos ensinar, nos alinhar, nos disciplinar, nos exortar, para que venhamos a crescer. De igual forma, nós vemos Davi também, que foi levado para o palácio de Saul, jovem ainda, né? Guerreiro valente ali, e ali foi muitos anos sendo trabalhado também, porque seria o rei de Israel. Então nós vemos essa marca do Senhor trabalhando e moldando, trazendo frutificação. Então a palavra, né, vai dizer assim de José, né, é um ramo que se estende sobre o muro, que se expande sobre o muro, que transpassa por cima dos obstáculos e dos muros, né, que se estende. Então mostra a ideia de uma expansão não limitada ao seu ambiente, porque se expandiu. O muro pode simbolizar várias coisas, limites culturais, imposições, né, mas José estende além desses limites, alcançando mesmo e frutificando, tanto que José, o que significa? José é o ramo frutífero, aquele a quem Deus acrescenta. Então, José viveu aqueles cenários e nós sabemos que a palavra fala a história da nossa vida. Todos nós nos identificamos com José, com Davi, porque a palavra fala sobre nós. É a história da nossa vida, é a história de superações, onde como é Espírito que traduz as palavras, vai nos alinhando dia a dia e nos dando o que? A revelação. A revelação para que o Senhor nos mostre mesmo que Ele está no controle de todas as coisas, não importa o ambiente da limitação. O Senhor vai nos dar graça para romper, assim como José rompeu tantas situações, né? Mentiras, enganos, foi levado pelo Egito, foi vendido, foi traído, tantas coisas. Nós vemos que José também é uma figura de Jesus, né? Foi traído e há uma superação, porque Deus dá graça. Então não importa o que tipo de situações ou muralhas estejam se levantando, o Senhor vai nos dar graça para passar. A força do fruto, ligado à videira. Eu vou me alimentar da videira, porque João 15 fala assim, ó, quero até ler para você. João 15 diz assim, ó, vós sois os ramos, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós poder dar se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, olha aqui, ó, olha a interconexão, olha o emaranhamento. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós vivemos nessa mescla. Então, José estava ali no Egito com a sua vida ali enxertada, ali com Deus guiando e conduzindo. Por isso ele frutificou, ele superou todas as situações de traições também, né? Quando vai dizer aqui aquela passagem que fala, os arqueiros o amarguraram, atiraram nele e o odiaram. Os seus irmãos, foi vendido por seus irmãos, a traição e o ataque que o José experimentou por parte dos seus próprios irmãos, que lhe infligiram grande sofrimento e rejeição, sim, rejeição. Então, reflete os acontecimentos da vida de José, vendido como escravo, onde o Senhor, o próprio Deus também trabalha na vida de José, né? Vivendo, suportou aquela dor emocional, aquela dor da perda, aquele sofrimento, viveu amargura, aborrecimento, nas experiências que foi marcada por situações hostis de rejeição. Jesus sofreu rejeição, José sofreu rejeição, então nós vamos passar também por situações de rejeição. O inimigo quer marcar, carimbar, né, a criança desde o seu ventre, para que, porque nós viemos viver uma exclusão, mas o próprio Cristo viveu, e para que nós também passássemos e com a unção do Senhor superássemos todas essas coisas. Ele foi rejeitado e moído, então ele falou, vocês vão ter aflições, mas nós vamos superar
Como? Ligados à videira, conectados, interconectado, mesclado na videira, se alimentando da videira, frutificando para que ela tenha força de passar todos esses obstáculos, dessas resistências. E nos obstáculos das resistências, nós também ficaremos resistentes. O Senhor vai nos dar espírito de resiliência, capacitação, fortaleza, amadurecimento. Lá em Isaías 11:2 fala que o espírito de fortaleza, inteligência, conselho, os 7 espíritos de Deus vêm sobre nós, nessas características que nós vamos desenvolvendo à medida que as aflições e sofrimentos vão vindo. O Senhor vai nos ensinando e nos amoldando a que Cristo cresça em nós, a formar o caráter de Cristo em nós, a formar a graça de Cristo em nós, a espelhar em nós, pelo poder da palavra, a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo. Então não vou viver na rejeição, na limitação, mas vamos superar, ligados à videira verdadeira, em nome de Jesus. E vai dizer também, o seu braço habitou na força das suas mãos, foram fortalecidos pelas mãos de Deus, a capacidade, a fortaleza que o Senhor, o braço forte, mas fortalecido na mão de Deus. O meu braço só vai ser forte se eu colocar o meu braço na mão do Senhor, e o Senhor vai fortalecer o meu braço. Então aqui fala, ao mesmo tempo que fala da força ali de José e Judá, fala que esse braço só poderia ser forte conectado nessa unção em nome de Jesus. E aí, para terminar, fala assim, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Olha que mescla poderosa. Vamos levantar cedo, vamos ir à vinha, vamos ir até o Senhor, vamos viver o perfume da flor, o perfume de Cristo, vamos viver nesse desfrute do Senhor. Então, em nome de Jesus, derrube, avance os muros das resistências, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, tendo derribado o muro da separação que estava no meio da inimizade. Vamos derrubar, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, eu mesmo serei no meio dela e a sua glória. Então nós temos também o muro da proteção. Olha aqui Zacarias, eu serei um muro de fogo ao seu redor. Então nós temos essa proteção. O Senhor nos dá graça para vencer os muros, porque o Senhor também é o nosso muro. O Senhor também é aquele que nos faz os fortes, Ele é a nossa preservação. Ele é aquele que nos protege, Ele é o nosso escudo. A palavra fala, né? Eu sou o seu escudo. O que é o escudo? O escudo é algo que vai na frente. O Senhor vem à nossa frente nos escudando, nos amparando. Então, para chegar até você, tem que passar pelo escudo, o muro que é o Senhor. Essa marca dessa proteção, desse selo, e não vai passar, né? Então, enfrente o inimigo no poder desse avanço, saindo das estruturas, das limitações, rompendo, vivendo, sendo essa frutificação, sendo essa fortaleza no Senhor, tendo o seu braço ali arquitetado no Senhor, em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra diz assim, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e sua alma ficará satisfeita. O meu justo justificará a muitos. Então, em nome de Jesus, nós vamos viver daquele que nos fortalece, porque José é aquele que é acrescentado, o ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos se estendem. Então, em nome de Jesus, viva nessa palavra dessa quarta-feira, desse tema poderoso aqui. Viva nessa sem fronteiras, não confinadas às estruturas, mas vencendo o muro com a vida. Então, profetiza que você vai viver sem fronteira, não vai ficar confinada a nenhuma limitação, vai vencer os muros com a vida. E diz também lá em Miqueias, no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para longe. Então os nossos limites serão ampliados, expandidos pelo poder do braço do Senhor. Que o Senhor seja com o seu espírito. Adonai Baruch Yahim, abençoe o fértil, vai aparecer o QR Code, abençoe, dê com alegria, tenha essa frutificação daquele que dá as primícias ao Senhor. Glorificando a Deus por mais um mês, mais um ano que encerrou na bênção do Senhor, nessa marca profética desse dia 24, e nos vemos em outros repartir com novas interações, com novas modalidades, com novas revelações, porque o Senhor é um Deus de novidade, de vida. Essas coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então viva nesse novo ciclo, nessa nova realidade, na presença do Senhor, porque você é livre no Senhor.
Você é filho, desfruta da liberdade. Deus te abençoe, o Senhor seja com o seu espírito. Adonai, Baruch, Ahim, um beijo no seu coração. Ó Senhor Jesus, graças te damos. Louvado e engrandecido seu nome, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e engrandecemos a sua pessoa, Pai. Obrigado que os seus 7 olhos são sobre toda a terra, Pai, olhando para o coração de cada um. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque cada dia nós possamos ser mesclados, unidos, reunidos, unânimes. Ó Senhor Jesus, vem, Senhor, a cada dia, Senhor, nos perdoar. Pedimos para acessar a sua presença, Pai, estar mesclado contigo. Vem, Senhor Jesus, clamamos a Ti, para que todo, Senhor, ser que respira, te louve, te agradeça e te exalte, pois Tu és digno de toda adoração. Pai, confessamos as nossas culpas, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, toda imundícia, Senhor. Te agradecemos porque quando vemos nós mesmos, Senhor, vemos quantos somos malignos. Cada dia que o homem natural possa morrer e que o homem espiritual venha se levantar, levantado pelo Senhor, para olharmos para nós mesmos, Senhor. Fomos iluminados a cada dia, Pai, pela Tua verdade, Senhor, que andamos e vemos que quantas vezes andamos de aparência, mas o Senhor que é a essência de dentro de nós, Pai. Ó, brilha, Espírito Santo de Deus. Escava, Senhor Jesus, todo o nosso coração. Alinha com seus propósitos, Pai. Agradecemos pela vida de cada um, Senhor. Visita os parentes, Senhor, da tua serva, Senhor, que faleceu. Ó, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque ela está dormindo, Pai. E que todos dessa família, Pai, possam ser grandemente abençoados com o consolo que vem do teu Espírito Santo, Pai. Ó, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, que muitas vezes o final das coisas é melhor do que o início delas, Pai. Obrigado que o final é o melhor início de todas as coisas. Somos reiniciados no Senhor para sermos transformados. Aleluia. Engrandecido seja o teu nome, Yahvé. Nós te louvamos por todas as coisas, ó Deus triuno. Clamamos a Ti. Que nós possamos ter o Teu coração escavado, todas as partes interiores, as partes mais íntimas de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Sejam escavados para que mostre o quanto nós possamos nos arrepender e venhamos mesmo, queremos mesmo me arrepender diante de Ti, Pai. Agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor Jesus. Clamamos a Ti. Obrigado que o reino do Senhor é chegado sobre nós. Obrigado, Senhor Jesus, por fazer essa morada dentro de nós. Mesmo sendo pecadores, Pai. O Senhor nos lava com o Teu sangue, o Senhor nos dá a Sua água para beber. O Senhor sacia a nossa sede. Se bebermos essa água da nossa casa, teremos sede novamente. Mas a Sua água que nós bebemos, ela flui dentro de nós, como um rio no nosso interior. Um rio de águas vivas. Muito obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor habita dentro de nós, parecendo mais que vencedores em Cristo Jesus. Renova nossa mente pelo poder da renovação que o Senhor tem para nós. Nos transforma, nos confronta a cada dia, Pai, mostrando quem realmente sou, para a glória do nome do Senhor, Pai. Para que o Senhor seja, e não mais seja eu, mas Cristo viva em mim. E essa vida que vivo no Senhor não seja mais a minha vida, Pai, mas seja o Senhor vivendo em mim, Pai. Muito obrigado pelas afrontas recebidas. Te agradeço, Senhor, te louvo, te engrandeço, me alegro em Ti, me alegro no Deus da minha salvação. Aleluias. Louvado seja, agradecido o nome do Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Nós te amamos, Senhor. Visita essa família que precisa, Senhor, do consolo. Que a cada dia a mente de cada um receba as palavras que vêm do Senhor, que traz mesmo a segurança. Nesse mundo não há segurança. Nesse mundo há toda a incapacidade, os ataques do inimigo, os ataques reais, Senhor. Mas eu te peço, avança sobre os nossos irmãos. Avança sobre todos aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, agradecemos o Senhor por tudo, Pai.
através dos nossos missionários, nossos irmãos que estão em campo, Pai, trabalhando, Pai, levando as boas novas para cada um. Se levante, Pai, seja levantado e recebido com alegria, com quebrantamento de coração, com arrependimento genuíno e verdadeiro, Pai. Um arrependimento que só o Teu Espírito Santo, nós agradecemos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Aleluias, que nós possamos a cada dia nos entregar, abrirmos para o Senhor, contemplar a beleza do Senhor na tua santidade, que a tua palavra, a tua presença própria, tu és santo, a tua presença nos santifica, Pai. Nós não seríamos merecidos, não somos merecedores de nada, mas nos entregou a Jesus. Muito obrigado por ter entregado também o Espírito do Senhor. Obrigado pelo Espírito de Jesus a cada dia, reinando, Senhor, em nossas vidas, nos levando, nos conduzindo, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é nosso pastor. De nada temos falta. O Senhor é o bom pastor e guia as ovelhas, Pai, para o caminho que o Senhor tem aplanado para nós. Nos ajuda a andar, desfrutar do Senhor, ouvir as tuas palavras e obedecer. Estejamos prontos a obedecer. Pai, tu não se alegra de sacrifícios, mas tu se alegra da obediência, Pai. Que venhamos largar essa teimosia, Senhor, mas que venhamos viver a sua presença todo dia. A cada dia, Senhor, visita o Fábio, Senhor, que necessita de saúde. Senhor, visita o seu servo, avança sobre ele, Pai. Se tu a saúde do teu servo, Pai. Ó, Senhor Jesus, que ele venha tomar posse, Pai, a cada dia dos movimentos que o Senhor tem dado à vida dele, dos sinais, para que ele possa desfrutar os caminhos do Senhor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações em Cristo Jesus, seu Filho amado. Nós te amamos, agradecemos a ti, Senhor Jesus. Clamamos, agradecemos pelos nossos irmãos responsáveis, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelo encargo de cada um. Renova, Senhor, nas forças de cada um, Senhor. Aplane os caminhos, Senhor, e avança sobre os negócios. Ligado da terra, ligado com o céu. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, te agradeço, Espírito Santo, pela glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de leve e eleva a nossa oração diante do Pai. Agradecemos a Ti por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua
tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas, na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris, pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou, que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória?